Fala, galerinha do canal, aqui é o professor Cauê Silva de Música e Artes. Estou aqui para dar exercícios resolvidos do vestibular que o Enem pode te cobrar. E indo para o exercício resolvido, vamos para o conteúdo de Fauvismo. Fauvismo foi uma tendência artística ligada à pintura, pelo qual seu principal artista foi o Henri Matisse, pelo qual foi a arte dos feras. O movimento surge no século XX a fim de romper com o academicismo. A partir dessa ideia, podemos inferir que o fauvismo é um importante... Então, o fauvismo foi um movimento de arte que rompeu com o academicismo, foi a arte dos feras, que introduziu cores vibrantes, cores agressivas, que era uma arte extravagante, entendeu? São conteúdos que o Enem adora te cobrar. E para você que está no terceiro ano e no primeiro ano do ensino médio, no segundo ano e está fazendo cursinho, é essencial que você saiba que pode ser questão de prova, essa questão que eu estou lendo aqui. Então, indo para as alternativas, iniciado em 1930 e não usava cores puras. Veja lá, 1930 era governo Vargas, quando ele provoca a Revolução de 30, o golpe de governo, o fim da política do café com leite, quando ele instaura o golpe de Estado, que é um golpe de governo, que ele vai assumir de forma às avulsas, entendeu? Porque Vargas perdeu a eleição, e esse 1930 está terminando o dadaísmo em Zurique, na cidade de Suíça, em Zurique, num país chamado Suíça, melhor dizendo, que era neutra à guerra, que isso fique bem claro. Então, não é a alternativa A, que é de 1930 e não usava cores puras, muito pelo contrário, usava cores agressivas, usavam cores puras. A ideia era chocar a realidade, chocar a burguesia, que isso fique bem claro. E quem vai fazer Enem não deve passar longe, assim não deve. Letra B, iniciada em 1901 e usava cores puras, intensas nas telas e sem mistura. Guarda aí, usava cores quentes e não intensas. Não, usavam cores intensas. Cores puras até que tudo bem, cores puras até que tudo bem, não intensas, com muita intensidade. Era usada com muita intensidade, então não é a letra C. Surge em 1880, pera lá, é século XIX. Está muito longe de ser o que é as vanguardas. Vanguardas é século XX, fauvismo é século XX. Século XX rompe com os velhos valores, rompe com o academicismo. Então, os anos que remete ao século XIX estava sofrendo o que a gente chama nas artes, estava sofrendo pós-impressionismo, era o ano do impressionismo. Esse século era o século que estava acontecendo no Brasil a questão das obras do Pedro Américo, entendeu? As artes do período imperial, entendeu? Aí, antes do século XIX, a gente estava vivendo o governo colonial, quer dizer, a época colonial, entendeu? E 1880, por aí já era segundo reinado, entendeu? Que já era outra arte, que mais tarde, nas vanguardas, vai ser rompida com o academicismo. Usava cores puras e com misturas. Não, mistura não. Não usava nada com mistura. Não tem nada a ver com mistura. Cores puras até tudo bem, eram sem misturas. Então, a alternativa que vai sobrar aqui é a letra B, iniciada em 1901 e usava cores puras, intensas nas telas e sem mistura. Então, aqui eles vão romper com a questão da mistura. Os fauvistas eles vão ser claros, vão romper com a mistura. Alternativa B é a correta. A segunda questão, eles vão mostrar um quadro do Ateliê Vermelho, do Henri Matisse,
que ele vai mostrar o vermelho vai ser elemento-chave do fauvismo, que isso fique bem claro. Que ele vai mostrar um ateliê cheio de quinquilharia, cheio de bagulho, cheio de bagunça, sabe? Né? Um rebuliço, uma desordem. Então, a partir do quadro, é correto afirmar que se trata do movimento fauvista do século XX. Sobre este quadro, podemos inferir que se trata da pintura relacionada a um espaço de pintura pelo qual se produz arte, em que o vermelho chama mais atenção, por ser uma cor pura. Vamos guardar isso aí. B. Pintura relacionada a um espaço de pintura com cores puras, valorizando o volume, sendo uma arte de cunho selvagem. Né? Vamos lá, letra B. Pintura relacionada a um espaço de pintura pelo qual se produz arte, em que o vermelho chama mais atenção por ser uma cor pura. Guarda a letra A e a letra B. Espaço de pintura com cores vibrantes e com mistura. Cores vibrantes até tudo bem, porque fauvismo trabalhava com cores vibrantes, mas não tem mistura. Passe longe. Espaço de pintura com cores naturais e sem mistura. Cores naturais até tudo bem, mas com mistura. Não é a D. Letra E. Espaço de pintura em que o vermelho chama a atenção por ser uma cor natural. Porra nenhuma, não tem nada de cor natural aí. Letra B. Só ficamos entre a e a B, né? Pintura relacionada a um espaço de pintura com cores puras, valorizando o volume. Os fauvistas, eles eram contra a noção de volume, que dá a ideia de tridimensionalidade, comprimento, largura e altura, enquanto a bidimensionalidade valoriza comprimento e largura, porque área do quadrado é base vezes altura. E tridimensionalidade está relacionada a espaço, em que temos o paralelepípedo, por exemplo, que temos comprimento, largura e altura, em que a fórmula é A vezes B vezes C. Entendeu? E ao contrário do comprimento, que só tem uma dimensão, se tratando de seres unidimensionais. Então, o fauvismo rompia com essa questão de volume, ao contrário do cubismo, que valorizava a tridimensionalidade, o volume, o achatamento do real. Entendeu? Isso fique bem claro. Então, não é a letra B. Ficamos com a letra A. Pintura relacionada a um espaço de pintura pelo qual se produz arte, em que o vermelho chama mais atenção por ser uma cor pura. Verdadeiro, porque o fauvismo ele trabalhava com cores puras, com cores chamativas. Eram cores que chamavam a atenção, que tinha o potencial de chamar a atenção, provocar a realidade. Então, alternativa B não, alternativa A, melhor dizendo. Alternativa A, marque a alternativa A. Terceira questão do Henri Matisse, que um dos expoentes do fauvismo foi um cidadão chamado Henri Matisse. Fauvismo é a arte do... que já apareceu em muitos livros didáticos, e inclusive no conteúdo de dança, porque a dança ela é uma manifestação corporal que é usada como fins de protesto, é usada para expressar o corpo, entendeu? Que era uma expressão corporal, que é usada nos exercícios físicos, que é usada em performances, porque, querendo ou não, a dança ela é uma performance, porque a performance é aquela parte da arte que vai depender de um espectador para acontecer, entendeu? Que é uma apresentação, música é performance, shows é performance, aulas em vídeo é performance, aulas presenciais na escola, na faculdade é performance, porque ela é a apresentação do corpo e depende, é a arte do corpo e depende de um espectador para acontecer. Isso fica claro. Então, Henri Matisse, ele tem um quadro chamado A Dança, que ele vai retratar a questão da nudez, que vai retratar a questão da nudez como forma de manifestação artística. Então, os vanguardistas eles vão retratar muito essa questão do nu, entendeu?
provocando a realidade, procurando sempre modernizar, romper com essa arte acadêmica, com essa arte formal, com essa arte que promove a linguagem culta e trazer a questão da coloquialidade. Entendeu? A partir do quadro, é correto afirmar que se trata do movimento fauvista, pelo qual representa a dança por se tratar de arte ligada ao movimento corporal. De autoria de Matisse, pelo qual ele trata de uma prática que está presente na música, no exercício físico, no teatro, manifestações em busca de reivindicações de direitos, uma vez que são usadas cores naturais, retratando a nudez, B. Uma prática que está presente na música, no exercício físico, no teatro e em manifestações em que, nessa pintura, ele retrata a questão da nudez, dando ideia de movimento com cores vibrantes. Pode ser, porque a dança ela dá a ideia de movimento, e tudo que é movimento lá na física vai ser relacionado à energia cinética, mv² sobre 2, isso fique bem claro, entendeu? Que é a energia que provoca movimento, e movimento é força, manifestação de energia, isso fique bem claro. Mas guarda a B. C. Uma prática que retrata a dança e a nudez com cores naturais remetendo a movimentos. Não. Primeiro que o fauvismo ele era contra o natural, ele rompe com o natural, com aquela naturalidade, sabe? Uma prática que retrata a dança como arte, unindo a nudez com cores vibrantes naturais. Não, cores vibrantes tudo bem, que eram cores vibrantes, mas naturais não. Negativo, nada a ver. Uma arte que valoriza cores vibrantes, unindo a nudez, sendo uma arte não selvagem. Peraí, é uma arte que retrata selvageria, então não tem nada a ver com não selvagem. Com valorização de volume e perspectiva. Não, aqui eles vão romper com a perspectiva, vão romper com os volumes, entendeu? Que você vai estudar lá em Elementos da Arte, a perspectiva, o ponto de fuga, que é o ponto das linhas que se convergem. Isso fique bem claro para a galera que vai aprender a desenhar, vai estudar fundamentos do desenho, por aí vai. Entendeu? Isso pode ser um dia questão de prova. Já foi questão de livro didático, já foi retratado em livro didático com conteúdo de dança. Essa questão ela pode dialogar com as manifestações de dança. Entendeu? Porque nas vanguardas a gente valorizou muito o design gráfico, a dança e por aí vai. Então, não é a letra E, não é a letra D. Uma prática que retrata a dança e a nudez com cores naturais, não. Remetendo movimentos, até aí tudo bem, porque a dança ela dá ideia de movimento. Então, a letra C não é. B. Uma prática que está presente na música, no exercício físico, no teatro e manifestações em que, nesta pintura, ele retrata a questão da nudez, dando ideia de movimento com cores vibrantes. Vamos ver a A. Uma prática que está presente na música, no exercício físico, no teatro, manifestações em busca de reivindicações de direitos, até aqui tudo bem, uma vez que são usadas cores naturais. Não tem cores naturais. Retratando a nudez, até aqui tudo bem. Só estaria correto se não tivesse cores naturais. Então, a letra B é a correta. Uma prática que está presente na música, no exercício físico, no teatro e manifestações em que, nessa pintura, ele retrata a questão da nudez, dando ideia de movimento com cores vibrantes. Então, aqui as cores vibrantes vão ser elementos chaves da arte fauve, do fauvismo, que é uma vanguarda europeia do século XX, que é a arte dos feras. Então, a alternativa correta é a letra B. Letra B. Pode marcar a letra B e parabéns para quem marcou a letra B. E essa foi uma das nossas aulas de exercícios resolvidos de vanguardas europeias do século XX, que o Enem pode te cobrar e que não cansa de cobrar e praticamente todo ano vem vanguardas europeias. Esse ano não veio, mas é recorrente em prova.
apesar de ano passado também não ter vindo vanguarda europeia, não é? Estudem também modernismo no Brasil, pesquisem obras, tentem interpretar obras de arte, do Lazar Segal, da Anita Malfatti, que vira e mexe a conteúdo de prova, entendeu? E tem caído no passado impressionismo no Brasil, que o impressionismo no geral é arte do século XIX. Então, desde aí do século XIX, ele já pensava em romper com o academicismo. É isso e bons estudos.